Desde o início da civilização, o ser humano ergueu os olhos para o céu, buscando compreender o infinito. Entre as luzes que dançam na escuridão do cosmos, uma sempre se destacou. Brilhante, avermelhada, quase viva. Um ponto vermelho que parecia pulsar no horizonte noturno. Marte, o planeta que por séculos inspirou medo, adoração e curiosidade. Hoje, embarcaremos em uma viagem através do tempo e do espaço para desvendar a verdadeira história de Marte, desde suas origens cósmicas até os segredos que ainda desafiam a ciência moderna. Prepare-se para conhecer o passado oculto, os mitos antigos e as descobertas que mudaram para sempre a forma como vemos o planeta vermelho. Há cerca de 4,6 bilhões de anos, o sistema solar era um campo de batalha caótico. Poeira, rochas e gases colidiam em uma dança violenta sob o domínio do Sol recém-nascido. Desse caos surgiu um pequeno planeta, formado de ferro, silício e sonhos de vida. Marte. Com um tamanho metade do da Terra, Marte nasceu como um mundo promissor. Acredita-se que, em seus primeiros milhões de anos, ele abrigava oceanos, rios e uma atmosfera densa. Era um planeta azul como o nosso, coberto por nuvens, mares e tempestades. Mas algo aconteceu. Um evento catastrófico, talvez uma colisão com outro corpo celeste, mudou tudo. O núcleo de Marte esfriou, o campo magnético se perdeu e, aos poucos, o planeta foi morrendo. A atmosfera se dissolveu no espaço, os mares evaporaram, e o que restou foi um deserto congelado e solitário. Mesmo sem telescópios, as antigas civilizações já observavam o brilho avermelhado de Marte. Na Mesopotâmia, era chamado de Nergal, o deus da destruição e da peste. Para os gregos era Ares, o deus da guerra. E para os romanos, seu nome se eternizou como Marte, o deus do combate e da força. Não era coincidência. O planeta, com sua cor de sangue, parecia refletir a fúria das batalhas humanas. Os povos antigos acreditavam que Marte influenciava os conflitos, o destino dos exércitos e até as marés da coragem. Era um símbolo de poder e destruição, mas também de renascimento. Curiosamente, algumas culturas enxergavam o planeta de forma oposta. Os egípcios o chamavam de Her-Desher, o vermelho ardente, e o associavam à energia vital. Já entre os hindus, Mangala, o planeta Marte, era visto como portador da força espiritual e da disciplina. Mesmo sem entender sua natureza física, os antigos pareciam sentir que Marte tinha algo de humano, algo familiar, como se fosse um espelho distante refletindo nossa própria agressividade e ambição. No século XVII, com a invenção do telescópio, Marte deixou de ser apenas um ponto no céu. Astrônomos como Galileu Galilei foram os primeiros a observá-lo de perto, percebendo suas fases, manchas e movimentos curiosos. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli fez uma das observações mais famosas da história. Ele descreveu em seus mapas linhas finas cruzando o planeta, a que chamou de canale. O termo, que significava canais naturais, foi traduzido erroneamente como canais artificiais. E assim nasceu uma das maiores controvérsias da astronomia, a teoria dos canais de Marte. O equívoco se espalhou pelo mundo. Escritores, cientistas e curiosos começaram a imaginar uma civilização marciana avançada, capaz de construir imensas obras de engenharia para transportar água por todo o planeta. O astrônomo americano Percival Lowell defendeu a ideia com paixão, acreditando que Marte era habitado por uma raça inteligente, lutando para sobreviver em um planeta moribundo. Essa crença marcou uma geração. Marte passou de símbolo divino a um mundo irmão, um planeta talvez não tão diferente do nosso. A ciência e a imaginação se uniram, e a humanidade começou a sonhar com a possibilidade de não estarmos sozinhos. Nas décadas de 1950 e 60, o mundo entrou em uma nova era, a era espacial. A humanidade finalmente conquistava o poder de deixar a Terra e explorar o cosmos.
A Lua era o primeiro passo, mas os olhos dos cientistas logo se voltaram para o planeta vizinho, Marte. Um destino misterioso, um símbolo de desafio e esperança. Enquanto a Guerra Fria se intensificava, a corrida entre os Estados Unidos e a União Soviética não era apenas militar, era também uma corrida para o espaço. A URSS lançou as primeiras sondas rumo ao planeta vermelho, inaugurando uma era de descobertas e decepções. Em 1960, as missões soviéticas Mars 1 e Mars 2M tentaram alcançar o planeta, mas falharam antes de sair da órbita terrestre. Em 1965, a NASA teve mais sorte. A sonda Mariner 4 realizou a primeira passagem bem-sucedida por Marte, enviando 22 imagens históricas para a Terra. Essas fotografias mostravam algo surpreendente e, ao mesmo tempo, decepcionante. Nada de oceanos, nenhuma vegetação, nenhuma cidade alienígena. Apenas um mundo seco, coberto de crateras, semelhante à Lua. O sonho de uma civilização marciana parecia desmoronar diante da frieza da realidade científica. Mas a curiosidade humana é mais forte que a decepção, e quanto mais Marte parecia morto, mais queríamos entendê-lo. Com o avanço das sondas Mariner 6 e 7, a NASA começou a estudar a composição da atmosfera marciana. Descobriu-se que ela era extremamente fina e composta principalmente por dióxido de carbono, com traços de nitrogênio e argônio. A pressão na superfície era tão baixa que a água líquida não poderia existir. Essas descobertas levantaram uma questão. Como um planeta que parecia ter rios e vales esculpidos por água em algum momento, tornou-se tão árido? Algo devastador havia acontecido, e o mistério do passado de Marte se tornava cada vez mais intrigante. Estudos posteriores mostraram que Marte já teve uma geologia ativa. Gigantescos vulcões, como o imenso Monte Olimpo, o maior do Sistema Solar, moldaram sua superfície há bilhões de anos. O Vale Marineris, um cânion colossal que se estende por mais de 4.000 quilômetros, é uma cicatriz do tempo, um testemunho de forças titânicas que um dia rasgaram o planeta. Essas formações indicavam que Marte não era apenas um deserto congelado, mas um mundo que um dia teve calor, água e energia, os ingredientes fundamentais da vida. Em 1976, a NASA fez história com as missões Viking 1 e Viking 2. Pela primeira vez, sondas conseguiram pousar com sucesso em Marte e realizar experimentos diretamente em sua superfície. Essas máquinas lendárias analisaram o solo em busca de sinais de vida microscópica. E então algo inesperado aconteceu. Os instrumentos detectaram reações químicas estranhas, indicando possível atividade biológica. Durante anos, cientistas debateram os resultados. Teria Marte abrigado vida microbiana? A NASA, cautelosa, afirmou que os dados eram inconclusivos. Poderiam ser reações químicas naturais. Mas até hoje, muitos especialistas acreditam que as missões Viking talvez tenham encontrado, sem perceber, os primeiros indícios de vida extraterrestre. Enquanto sondas exploravam Marte, algo profundo acontecia na mente humana. Percebemos que, ao buscar vida em outro planeta, estávamos, na verdade, buscando nós mesmos. Marte tornou-se um espelho cósmico, mostrando o que poderíamos ser, o que poderíamos perder e o que talvez já tenhamos sido. O planeta vermelho era agora o símbolo do mistério e da esperança científica. Não mais o deus da guerra, mas o mensageiro silencioso de perguntas que ainda ecoam no tempo. De onde viemos? Para onde vamos? Estamos sozinhos? Nos anos seguintes, Marte continuaria a desafiar a ciência com novos enigmas. Cada sonda enviada revelava um pedaço de um quebra-cabeça cósmico, e aos poucos surgia uma nova hipótese. Talvez Marte ainda estivesse vivo, não com civilizações, mas com micro-organismos escondidos em cavernas no gelo ou sob a poeira. Uma coisa era certa: a história de Marte estava longe de terminar. Depois das missões Viking,
Marte ficou em silêncio por 2 décadas. Mas, nos anos 1990, a curiosidade voltou com força total. A NASA e outras agências espaciais retomaram a exploração do planeta vermelho. E o que veio a seguir mudou para sempre a forma como enxergamos esse mundo distante. Em 1996, a missão Mars Global Surveyor entrou em órbita marciana e mapeou o planeta com precisão inédita. Imagens detalhadas revelaram vales, deltas e leitos de rios secos, confirmando algo que por muito tempo fora apenas suposição. Marte já teve água corrente. Essas marcas na superfície eram como cicatrizes de um passado úmido e possivelmente habitável. A água, fonte essencial da vida, havia estado ali. Mas a pergunta permanecia: para onde ela foi? Pesquisadores descobriram que Marte perdeu grande parte de sua atmosfera há bilhões de anos. Sem a proteção de um campo magnético, o vento solar começou a soprar violentamente sobre o planeta, arrancando suas camadas gasosas e evaporando seus oceanos. Mas parte dessa água ainda pode estar escondida, congelada no subsolo. Em 2018, o radar da sonda Mars Express, da Agência Espacial Europeia, detectou algo surpreendente: um lago subterrâneo de água líquida, preso sob o gelo da região polar sul. Essa descoberta reacendeu a esperança. Se há água líquida, talvez ainda haja vida microscópica. Nos anos 2000, a NASA enviou novas gerações de exploradores robóticos. Os rovers Spirit e Opportunity, verdadeiros aventureiros mecânicos. Eles caminharam por quilômetros sobre o solo marciano, analisando rochas, ventos e minerais. Os resultados foram impressionantes. Encontraram minerais que só se formam na presença de água. Em 2012, o rover Curiosity pousou na cratera Gale, com uma missão audaciosa: procurar por condições que pudessem ter sustentado vida no passado. E ele encontrou algo ainda mais interessante: moléculas orgânicas complexas. Esses compostos são os blocos fundamentais da vida, os mesmos que formam nosso DNA. Embora não fosse prova direta de organismos vivos, era um sinal poderoso. A vida poderia ter existido em Marte há bilhões de anos, ou talvez ainda exista, oculta nas profundezas geladas do planeta. Mesmo com todos os avanços tecnológicos, Marte ainda guarda enigmas que intrigam cientistas e curiosos. A região de Sidônia, por exemplo, ficou famosa pelo chamado rosto em Marte, uma formação rochosa que lembra um rosto humano. Quando foi fotografada pela sonda Viking em 1976, muitos acreditaram que se tratava de uma escultura feita por uma antiga civilização marciana. Décadas depois, imagens em alta resolução mostraram que se tratava de uma ilusão de ótica. Uma montanha iluminada de forma peculiar. Mas a controvérsia nunca morreu. Até hoje, há quem acredite que algumas estruturas marcianas escondam sinais de construções artificiais, talvez deixadas por uma civilização perdida, ou até por visitantes de outros mundos. Seria apenas pareidolia, o fenômeno de enxergar rostos e formas familiares onde não existem, ou realmente estamos ignorando algo que não queremos entender? Cientistas têm debatido inúmeras teorias sobre o passado de Marte. Uma delas sugere que o planeta pode ter tido vida microbiana quando ainda possuía água em abundância, mas que teria sido extinta após o colapso climático. Outra hipótese, ainda mais ousada, propõe que Marte pode ter abrigado vida inteligente, e que talvez parte dela tenha migrado para a Terra após uma catástrofe planetária. Curiosamente, estudos de meteoritos encontrados em nosso planeta, rochas que vieram de Marte, mostraram estruturas fósseis minúsculas e compostos orgânicos complexos. Alguns cientistas acreditam que a vida na Terra poderia ter começado a partir de micro-organismos marcianos trazidos por essas rochas. Se isso for verdade, poderíamos todos ser, em algum nível, descendentes de Marte. Marte continua a nos fascinar. Não apenas por seus mistérios científicos, mas porque ele representa o limite entre o conhecido e o impossível. É o planeta que mais se parece conosco. Frio, solitário e, ao mesmo tempo, repleto de potencial.
Cada nova missão revela que o planeta vermelho não está morto, apenas adormecido, aguardando que a humanidade desperte nele algo que já existiu. Mas o maior capítulo dessa história ainda está por vir. O momento em que o ser humano pisar em Marte pela primeira vez. Será uma conquista ou o início de uma nova era de segredos? Durante séculos, Marte foi apenas um ponto avermelhado no céu, um mistério inatingível. Mas agora, pela primeira vez na história, a humanidade está mais próxima do que nunca de tocar seu solo. Empresas privadas como SpaceX, Blue Origin e agências como a NASA e a ESA já traçaram planos concretos para levar os primeiros humanos a Marte nas próximas décadas. O projeto Artemis da NASA e o programa Starship de Elon Musk têm como meta preparar a infraestrutura necessária para essa viagem épica. Uma jornada de 225 milhões de quilômetros em busca de um novo lar entre as estrelas. Será uma nova corrida espacial, não pela glória, mas pela sobrevivência da espécie. Viver em Marte não será nada fácil. A temperatura média é de 63 °C. O ar é irrespirável e composto quase inteiramente por dióxido de carbono. A radiação solar é tão intensa que, sem proteção adequada, um ser humano morreria em poucos minutos. Cada dia marciano, chamado de Sol, é uma luta constante entre a vida e o ambiente mais hostil já enfrentado. As futuras colônias dependerão de tecnologia de ponta. Abrigos subterrâneos pressurizados, cultivo hidropônico de alimentos, produção de oxigênio a partir do solo marciano e reciclagem total da água. Será uma civilização frágil, onde qualquer falha pode significar a morte de todos. Mas é exatamente nesse limite entre o perigo e o impossível que o espírito humano floresce. A história de Marte será, acima de tudo, a história de nossa coragem. Imagine acordar todos os dias sob um céu cor de ferrugem, sabendo que está a milhões de quilômetros de casa, sem vento natural, sem mares, sem o som da terra. O isolamento psicológico pode ser devastador. Mas, paradoxalmente, talvez seja lá, nesse silêncio absoluto, que o ser humano encontre um novo sentido de existência. Marte nos obriga a refletir sobre quem somos e o que significa ser vivo em um universo tão vasto e indiferente. Filósofos e teólogos já levantam uma questão profunda. E se Marte nos mostrar que a vida não é exclusiva da Terra? Como isso mudaria nossa fé, nossa ciência e nossa visão do divino? Hoje, sondas e robôs continuam a trabalhar incansavelmente no planeta vermelho. O Perseverance, lançado em 2020, busca vestígios biológicos e coleta amostras que poderão, em breve, ser trazidas de volta à Terra. E o pequeno helicóptero Ingenuity provou que é possível voar em outro mundo, abrindo caminho para futuras explorações aéreas. Cada dado transmitido, cada grão de poeira analisado, é um passo em direção a um futuro onde Marte deixará de ser apenas um sonho. Marte sempre foi um espelho da humanidade. Na antiguidade, era o deus da guerra. Na era moderna, tornou-se o símbolo da exploração e da curiosidade. Agora, ele representa o destino compartilhado entre dois mundos, o planeta que fomos e o planeta que poderemos ser. Alguns cientistas acreditam que o futuro da humanidade está escrito nas estrelas. Outros que devemos cuidar da Terra antes de sonhar com Marte. Mas talvez as duas coisas estejam conectadas. Ao buscarmos um novo lar, compreendemos melhor o valor do lar que já temos. Um dia, quando o primeiro ser humano olhar para o céu marciano e enxergar a Terra como um ponto azul distante, ele compreenderá algo que nenhuma fotografia poderia ensinar: que a humanidade é uma só, e que o cosmos nunca foi um lugar de separação, mas de reencontro. Marte, o planeta que por séculos foi símbolo de mistério e guerra, será, talvez, o palco da redenção humana, o local onde aprenderemos a viver novamente, a reconstruir, a respeitar e a sonhar. E quando olharmos para trás para toda a jornada que começou com telescópios rudimentares e naves não tripuladas, veremos que a história de Marte é, na verdade,
a história de nós mesmos. A eterna busca por significado em meio à imensidão do universo.